tarde a todos. Através de um amigo chamado João Ascioli, eu fui convidado pela Vínculo para bater um papo com os advogados que querem ingressar na área do mercado financeiro. Então, a primeira pergunta que cabe aqui é o que faz um advogado no mercado financeiro? Um advogado no mercado financeiro, ele tem uma ampla variedade de tarefas que ele pode ter que cumprir. Fazer emissões públicas de companhias que desejam captar no mercado, seja a títulos de dívida, seja através de ações ou até de outros valores mobiliários, como bônus de subscrição. Ele também pode ajudar a organizar produtos financeiros, um derivativo que dê uma proteção para uma empresa que está endividada em moeda estrangeira. Ele faz um hedge, faz um swap de moeda, se ele tem exportações e quer mudar a moeda da exportação dele. Então, sim, são produtos que têm muita utilidade no dia a dia das empresas. O advogado do mercado financeiro, ele está o dia inteiro no mundo real. Ele também pode fazer outras operações também ligadas ao mercado financeiro. Por exemplo, a criação de fundos de investimento para a captação de investidores, fundos que vão investir em renda fixa, em renda variável, em hedge funds que vão investir numa variedade de produtos, juros, câmbio, ações, títulos de dívida, derivativos. E essas operações podem se dar no Brasil e no exterior. Então, é uma gama enorme de possibilidades para o advogado no mercado financeiro. E a segunda pergunta que vem aqui é: qual é a principal competência para um advogado no mercado financeiro? Bom, primeiro, entender muito bem as operações que ele está fazendo. E para saber isso, ele precisa ter um belíssimo conhecimento de matemática e matemática financeira. Sem esses fundamentos, vai ser muito difícil de ele entender o que ele está fazendo e qual é o objetivo do cliente dele ao fazer uma emissão de títulos, ou criar um fundo, ou captar em moeda estrangeira. Então, assim, ele precisa ter essa competência. Ele também precisa entender de contabilidade. Por quê? Porque a contabilização de uma emissão de ações é diferente da contabilização de uma emissão de debêntures. O bônus de subscrição tem um tratamento diferente. Quando você cria um fundo, você tem uma série de regras que você tem que ou se orientar e respeitar. Então, assim, ele precisa ter uma competência muito forte em matemática e matemática financeira, além de contabilidade. Terceira pergunta que eu acho que cabe aqui nessa nossa conversa, para Vínculo, e a pedido desse amigo meu, João Ascioli, que também é um advogado de mercado de capitais, seria: quais as experiências são comumente exigidas do advogado no mercado financeiro? Olha, o advogado é que nem um vinho que vai envelhecendo. Quanto mais velho ele fica, mais experiente ele é e mais wisdom ele tem para poder compartilhar com o cliente dele. Isso transforma o advogado num advogado que passa a ser, muitas vezes, até um conselheiro. Como ele já viveu diversas situações, ele aconselha ao cliente: não vá por aqui, eu já vivi uma situação desse jeito e acho que é mais seguro para você, é mais prudente para você seguir por este caminho. Isso não quer dizer que não existe espaço para os mais jovens. Sim, os mais jovens vão no começo fazer um trabalho mais burocrático, um trabalho de aprender por que o regulamento do fundo tem essa ou aquela disposição, por que a emissão de debênture, que já é razoavelmente padronizada pela CVM, no caso específico, precisa ter um outro tipo de proteção aos debenturistas ou de proteção à companhia, né? Por que a emissão de ações podem ser resgatáveis ou conversíveis? Quais são os cuidados que ele tem que ter? Então, essas experiências, primeiro, vêm com a idade, tá certo? Agora, nenhum advogado vai ser advogado em mercado de capitais se não tiver um profundo domínio da língua inglesa, que é a língua dos negócios mundialmente reconhecida, tá? Claro que se ele falar espanhol, se ele falar francês, se ele falar alemão, até se ele falar chinês,
isso vai dar para ele uma outra vantagem, uma vantagem adicional. Mas a vantagem básica, fundamental, é o domínio do idioma inglês. Todas as expressões no mercado de capitais são fundamentalmente vindas do direito inglês, da língua inglesa. Hedge, swap, drag along, tag along, public offering, IPO, são todas expressões que você, fund manager, então assim, todas essas expressões que são de origem inglesa são correntes, é como se fosse um pedaço da pele, assim, você tem que ter isso junto com você, como se fosse sua second nature. Então, assim, é super importante esse domínio. Aí uma pergunta que eu acho que é importante também responder para vocês é, no mercado financeiro, se eu já tratei de alguma questão com a qual eu nunca poderia ter que lidar. Sim, já tratei, eu ia fazer uma emissão de ADRs e um assunto deu uma tremenda confusão, com uma briga tremenda entre o banco que tinha o contrato para fazer a emissão e a companhia emissora, e a emissão deixou de ser emissão e passou a ser uma grande confusão. Então, assim, são questões, muitas vezes, que você nem espera, tá certo? Mas que você tem que estar preparado para lidar. Aliás, uma grande característica do advogado que trabalha no mercado financeiro, mas também que trabalha com M&A, é essa imprevisibilidade de acontecimentos, seja do ponto de vista econômico do país, etc., seja de uma maneira inusitada com o assunto que você está lidando, que pode descambrar para um lado ou para o outro, muitas vezes de forma inesperada. Então, acho que isso, sim, já tive várias vezes que lidar com questões totalmente inusitadas, inesperadas, e isso faz parte da vida e a gente tem que estar preparado. Uma outra questão que eu acho importante para a gente aqui é como se encontra atualmente o mercado brasileiro para o advogado focado no mercado financeiro? Qual é a projeção no médio, no curto prazo, no longo prazo para esses advogados? Olha, eu acho que o Brasil vive um boom de IPOs, muita gente fazendo oferta pública, as companhias hoje também, até de médio porte, estão tentando ir ao mercado, existe uma flexibilização na legislação permitindo que as pessoas naturais possam ser investidoras, o que abriu o mercado de capitais brasileiros para esse tipo de investimento, né? E as empresas têm buscado isso. Eu acho que isso tem muito a ver também com o juro baixo que nós estamos vivendo e uma inflação bastante pequena, tá certo? Então isso, eu acho que o mercado encontra-se em plena ebulição, muito, muito, muito aquecido, e isso permite assim, que os advogados melhor preparados tenham uma posição de destaque com essas competências que eu acabei de falar para vocês, língua inglesa, contabilidade, matemática financeira, ter flexibilidade, estar sempre preparado para essas coisas que você nunca imagina que podem acontecer. E aí vem uma última pergunta que eu acho que é importante de tratar com vocês. Qual a dica você daria para o estudante de direito que pensa em ingressar no mercado financeiro? Eu acho que ele tem que fazer um curso muito específico sobre todos os tipos de instrumentos que existem no mercado financeiro, e esses cursos não são fáceis de achar, mas geralmente as escolas de economia, as faculdades de administração dão uma boa noção disso. A faculdade de Direito dá, mas com menor profundidade, então acho que é importante que você tenha um pleno conhecimento de todos os instrumentos e todas as operações que são desenvolvidas no mercado financeiro. Isso vai te dar uma vantagem quando você for trabalhar com assuntos ligados ao mercado financeiro, porque você já conhece a operação, você já conhece a jurisprudência, você sabe o que pensa a CVM, você sabe o que pensa a B3, você sabe quais são os grandes mecanismos de proteção cambiais ou de juros. Então, sim, você tem um conhecimento mais completo. Agora,
nada disso substitui muito o estudo de direito bancário, de direito financeiro, de entender a jurisprudência no mercado de capitais, né, de entender qual é o papel do advogado, principalmente quando ele dá uma opinião legal, dizendo que aquela operação é uma operação que atende todos os requisitos da lei. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento bastante profundo. O advogado vai sempre ter que estudar na vida inteira, tá? E se ele estiver melhor preparado, eu vou citar de novo aquela frase que eu cito em todas as palestras que eu dou, que é uma frase do golfista Arnold Palmer, que foi um dos maiores golfistas do mundo. Ele diz de uma maneira irônica, mas muito verdadeira: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu estudo, melhor eu fico. Boa tarde, espero que vocês aproveitem a palestra e obrigado a vocês pela oportunidade de poder conversar com os advogados que querem ingressar no mercado de capitais. Muito obrigado.